Bom dia a todos, amados irmãos, como estão? Espero que todos bem na presença do Senhor. E hoje nós vamos estar comentando, lendo o 1 Coríntios 14. Vamos ao que interessa? Falar com o Papai do Céu? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua presença. Pedimos, Senhor, orientação do Teu Espírito Santo, dos Teus anjos, esteja presente agora junto conosco nessa pequena reunião, para que possamos vir entender, interpretar a Teu modo, Senhor, as Tuas palavras. Te peço que o Senhor esteja presente não apenas na minha vida, mas na vida de todos que estão necessitados de Ti, Senhor, de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e todas as pessoas que possam estar nesse momento desesperadas, Senhor, que não sabem como fazer, o que fazer da vida. Que o Senhor entre com providência e faça com que essas pessoas reconheçam a Tua grandeza e vejam a vida da forma que o Senhor nos mostra, nos determina que devemos viver para honrar e engrandecer o Teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço por méritos de Cristo Jesus. Amém. O dom de profecia é superior ao de línguas. Bora ver? Como eu falei, perdão. Não. Como eu falei para vocês, nós hoje estamos no capítulo 14 de 1 Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara. Pois, porém, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Interessante, né? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também, vós, visto que sejais
desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas que em espírito, como dirá o indouto, o amém depois da tua ação de graças. Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estás louco? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. A necessidade de ordem no culto. Existe essa necessidade, né? Verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salvo, outro doutrina, este talvez revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Veja, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 4, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação, e a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Verso 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também
a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Meus amados, vou tocar na ferida de alguns agora, viu? Vou tocar na ferida de alguns agora, mas não sou eu quem tá falando sem base bíblica, né? Então, eu tô falando com base bíblica, então eu vou dizer para vocês algo que está na Bíblia e que não pode ser revogado, tá certo? Paulo aqui nos escreve, nos demonstrando aqui, dentro da palavra, que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, mas não que um dom seja maior que o outro, mas veja só, quando você profetiza, se é profetizado dentro da igreja, todos entendem. O dom de línguas, eu acho muito interessante o dom de línguas, mas as pessoas não compreendem o que isso quer dizer. Dom de línguas tem que ser algo que seja para o ouvinte poder entender o que está sendo falado. O dom de línguas, meus irmãos, muitas pessoas eles se embaraçam todo no que falam, que nem eles mesmos compreendem. E o dom de línguas nada mais é do que você sair da sua língua matriz, da sua língua mãe, e falar uma língua estrangeira, uma língua a qual é existente e que tenha pessoas que precisem ouvir nessa língua, na língua materna deles. Porque naquele momento, para eles, se ele chegar, por exemplo, chegar um inglês na sua igreja, que nunca falou português, não sabe para onde vai, aí ele vai lá e fica perdido, certo? Então, tem um irmão que fala em língua inglesa, e essa língua será falada por quanto tem alguém que necessita ouvi-la. Esse é o dom de língua que é falo na Bíblia. Quando nós vimos, quando os profetas do Senhor eles estavam falando e tiveram o dom do Espírito Santo de falar em línguas, qual foi a língua que eles falaram? Veja, meus irmãos, eles falaram em várias línguas diferentes, mas línguas compreensíveis para quem as ouvia. Ou seja, eles deixaram de falar a língua deles e falaram a língua de outra pessoa, da qual ele não sabia, mas eles tiveram o dom do Espírito Santo para falar aquelas pessoas, para pregar para elas. Essa é a diferença. O dom de línguas, meus amados, é justamente você falar algo que a pessoa possa entender. Caso contrário, se não tiver como interpretar, de nada serve. Você já parou para pensar que se eu chegar aqui para vocês e falar em espanhol, não, espanhol é uma língua fácil, em chinês, em japonês, eu sei falar em japonês, mas eu não sei a interpretação. Qual é o proveito que eu tiraria disso aqui? Vocês entendem o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar? Vejam bem. Os visitantes, quando vão à igreja, eles vão querendo sentir a presença do Senhor, querendo sentir a paz do Senhor, a paz que o nosso Deus, o nosso bom Pai, nos oferece. Deus,
em todos os momentos, em vários momentos da Bíblia, de passagens bíblicas, nos demonstra que ele é um Deus de paz, ele é um Deus de tranquilidade, é um Deus de amor, de esperança. Agora, em vários momentos também ele diz que onde está confusão, atrito, barulho, ou seja, onde tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que ninguém entende nada. Tem certeza que essa é a forma de pregação? É isso que a Bíblia diz? Eu acredito, meus amados, que se você vai para a igreja é porque você quer entender a palavra que está sendo pregada. Eu, pelo menos, sou dessa forma. Eu quero compreender. Entende? Se eu entrar numa igreja e começarem a falar uma língua que eu nunca vi, não tem intérprete, não tem ninguém para me dizer assim, ó, tá falando isso assim, 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 assim. Como é que eu vou compreender alguma coisa? Eu vou sair dali do mesmo jeito que cheguei. Não vai edificar em nada. Não vai engrandecer em nada a minha fé. Você entendeu? Meus amados, eu não estou aqui para julgar ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou aqui justamente para tentar explicar que se você, por acaso, quando você vai orar a Deus, você vai orar a Deus numa língua para que você entenda o que você está dizendo, dizer assim, ó Senhor, eu estou sentindo isso, aquilo outro, necessidade disso, daquilo outro. Ó Senhor, faça isso, Senhor, eu preciso de Ti. Mas se tu disser assim, Senhor, eu preciso de Ti, em uma língua que tu nunca nem falou na tua vida e nem sabe a interpretação, não vai fazer sentido na tua vida. É complicado falar um pouco sobre isso, porque nós sabemos que muitos irmãos, eles se utilizam de línguas que não dá para entender, eu mesmo não entendo. Mas se tem alguém que entende, beleza, tá tudo certo, tudo jóia, porque temos que estar dentro da palavra do Senhor, compreendendo o que se é dito. Se tiver alguém que entenda, perfeito, bola para frente, acho maravilhoso. Agora, se tu fala lé com cré e quando junta as duas coisas não dá em uma, não sei se faz sentido, né? Para mim não faz. Mas, meus irmãos, existe a necessidade de ordem no culto. Existe uma necessidade de ordem, porque Deus ele gosta de ordem, não de desordem. Veja só, quando uma pessoa começa a profetizar, a falar, a louvar, é necessário que as outras pessoas fiquem em silêncio para que todas venham compreender, certo? Exceto na hora do louvor que todo mundo quer louvar e tem um momento para isso. Tem um momento para todos louvarem juntos. Então, mas na hora que se é falado a palavra do Senhor, é necessário que todos estejamos de ouvidos abertos para receber essa mensagem. Deus, ele não gosta de atrito, ele não gosta de bagunça, ele não gosta desse tipo de coisa. As pessoas perguntam assim, mas que igreja meio, sei lá, essa igreja de vocês, porque a igreja de vocês é tão quieta. Mas é esse diferencial que faz com que a gente consiga interpretar a palavra do Senhor de forma mais exata, porque você está entendendo, e se você não entende, você busca, você fala assim, não, eu não entendi, eu preciso de um tempo mais, eu vou estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, e você tem momentos para isso. Mas se você chega num momento que todo mundo fala ao mesmo tempo, quem vai entender quem? Entende? Então, existe a necessidade de ordem dentro das igrejas. O momento de fala, quando a gente abre a palavra do Senhor, é um momento que devemos estar ali meditando dentro da palavra. Entendeu?
Meus irmãos, eu sei que é complicado, sei que muitos vão criticar o que eu estou falando, mas é o correto, é coerente, é o que está escrito na palavra do Senhor. Enquanto muitas pessoas vão para a igreja para poder sentir a presença de Deus e se sentir à vontade, se sentir ali perto do Senhor, sentir ser tocado pelo poder do Espírito Santo, se muitas outras pessoas ficarem o tempo todo fazendo coisas mistas o tempo inteiro, como é que essa pessoa vai ter dentro de si aquela paz, aquela necessidade que ela tem? Como é que vai ser, como é que ela vai absorver o que ela foi buscar dentro da palavra? Quando vamos estudar a palavra do Senhor, nós precisamos de estar em paz conosco mesmo, em paz com o nosso espírito, com o Espírito Santo do Senhor. Precisamos estar dedicados simplesmente àquilo. Devemos deixar todas as coisas que estiver do lado de fora. Deixa um feijão no fogo, deixa queimar. Se você tem coisas para fazer depois dali, deixe para depois dali. A sua cabeça tem que estar simplesmente para a palavra do Senhor naquele momento. Porque se você vai orar, se você vai louvar, se você vai falar com o Papai do Céu, você tem que se dedicar a Ele. Assim está escrito. Deus em primeiro lugar. Meus amados, eu não estou aqui querendo dizer para vocês que vocês estão certos ou errados. Eu estou aqui tentando passar a mensagem para vocês do que está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é reta, é curta e verdadeira. Ela diz o que é, como se deve ser feito. Paulo aqui, ele nos mostra tão claro o quanto 2 e 2 são 4, gente. A palavra do Senhor é única. Quando nós estamos falando de Cristo, nada mais deve nos interessar senão a palavra. Entende? Deus, ele não gosta de desordem. Cada coisa no seu determinado momento. Entende? Quando uma pessoa vai ao culto, quando tem uma pessoa pregando, ela se prepara antes. Ela senta, ela medita na palavra, ela lê a palavra, ela conversa com Deus, ela pede orientação ao Espírito Santo, ela começa a interpretar as coisas corretamente com a própria palavra, e se não faz, é o que deveria fazer. Eu, por exemplo, quando eu vou pregar, quando eu vou falar da palavra de Deus, eu preciso de um tempo determinado para estar eu e Deus, apenas nós dois, para poder eu compreender o que eu estou falando, o que eu vou explicar ali na frente. Já pensou se eu chego lá na frente e alguém me faz uma pergunta e eu não sei responder? Ainda que seja dentro do contexto e eu não sei falar só porque eu peguei a mensagem, abri, li de qualquer jeito, ou falei em uma língua que eu não sei o significado, eu pegar a Bíblia em japonês e começar a falar e depois a pessoa me fazer uma pergunta, eu não saber responder. Como é que vai edificar essa pessoa? Entende? Se há alguém dentro da igreja que consiga entender, está certo, está coerente. Mas se tu fala algo que ninguém, inclusive você, não sabe o significado, isso vai edificar quem e no quê, né? Mas, em outras palavras, meus irmãos, façais tudo que vocês façam na sua vida, seja para a sua edificação na presença do Senhor, na sua e na dos demais irmãos. Por quê, gente? Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus prega para nós. Entende? A mensagem de hoje é justamente essa. Toda vez que você for fazer algo para edificação sua e de demais irmãos,
Faça isso com clareza, para que todos consigam compreender e que todos saiam de lado do espaço que vocês estejam naquele momento, edificados na presença do Senhor. Peça a orientação do Espírito Santo. Ele vai falar ao teu coração como se deve. Eu não estou aqui querendo falar para vocês como se deve pregar, não. Muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo para vocês, se vocês busquem o Espírito Santo do Senhor, peçam a orientação do Espírito Santo que Ele o dará. Certo, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham compreendido e que hoje todos os dons, meus irmãos, todos os dons são para edificação, são para a glória do nosso Deus. Quem nos dá os nossos dons é o próprio Deus. Então, todas as vezes que nós formos praticar esses dons, que seja para edificar, que seja para transformar vidas, mostrar o caminho da salvação às pessoas. Amém? Beijo carinhoso. Mas antes de qualquer coisa, de dar tchauzinho para vocês, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, estou aqui para te agradecer, honrar o teu santo nome, Senhor, e falar para meus irmãos, Pai amado, aquilo com que eu acredito, com o que a tua palavra vem me edificando, vem me mostrando a direção a ser seguida, Pai. Eu te peço nesse momento que eu não sei de todas as coisas, Pai, mas eu quero aprender. E eu quero aprender cada dia mais com meus irmãos, eu quero aprender cada dia mais com a tua palavra, Senhor, dentro da tua verdade. Eu te peço nesse momento que o Senhor entre com providências na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que tudo que nós venhamos a fazer, Senhor, seja para honrar e engrandecer o teu santo nome, e que deixe outras pessoas também se sentir da mesma forma, Pai amado. Que o teu amado Filho, Jesus Cristo, possa nos ajudar pelo teu santo sangue derramado, Senhor, que a compreendermos qual seja a tua vontade para que a gente venha fazer, para edificar, Senhor, as outras pessoas na tua presença. Pai amado, eu sei que nós pouco sabemos, eu muito menos, Pai amado, mas queremos aprender, queremos fazer o que é correto aos teus olhos. E por isso, Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor possa nos ajudar a entender aquilo que venhamos a estudar, para que quando formos passar para outras pessoas, saibamos explicar. Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor fique conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Que o Senhor nos ajude a entender os nossos dons, que a gente possa usá-lo de maneira coerente, da qual as pessoas possam compreender a tua mensagem, a tua palavra, e que se faça a tua vontade nas nossas vidas, e não que a gente tome decisões por nós mesmos, Senhor. Para tentar chegar a algum objetivo que não seja a ti, Senhor. Pai amado, nesse momento eu te coloco a vida de cada um aqui nas tuas mãos e te peço que teus anjos e teu Espírito Santo venham estar conosco durante todo o nosso dia, hoje, amanhã e para todo sempre. O que te pedimos e agradecemos, Senhor. Que o Senhor também venha perdoar os nossos erros e pecados cometidos contra ti. E se a gente tenha feito alguma coisa até agora, Senhor, que esteja indo em conformidade com a tua palavra, que o Senhor nos ensine, nos capacite e nos mostre a direção para honrar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos perdão e pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco até o dia da tua volta e para todo sempre. Amém. Amém. Nisso eu me agarro, nisso eu me fortaleço. Eu quero que meus irmãos estejam compreendendo cada dia mais a mensagem e a palavra levada para vocês. Um beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.